Que a graça e a paz do nosso Deus continue conosco nessa noite. Meus irmãos, nessa noite nós vamos ouvir a palavra do Senhor em Isaías, hoje capítulo 61. No domingo passado nós vimos capítulo 60, hoje ouviremos capítulo 61. Isaías 61. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo, odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos o virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me encobriu de vestes de salvação, e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém. Mas vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos dê o entendimento da sua palavra. Senhor, nós nos colocamos, ó Pai, mais uma vez diante da tua santa e divina presença. Nós já louvamos ao Senhor, já confessamos os nossos pecados, mas nesse momento agora, ó Pai, nós queremos ouvir a tua voz, o teu querer para as nossas vidas. E te pedimos, ó Pai, que esteja nos conduzindo nesse momento, esteja abrindo os nossos olhos, esteja abrindo cada coração, de maneira que ao mesmo tempo, por meio da tua palavra, o teu povo possa ser renovado, fortalecido, revigorado pelo poder que há em tua palavra. Te peço também, ó Pai, que a tua palavra nessa noite possa estar regenerando, transformando corações que ainda não se renderam aos teus pés,
Que o Senhor, através da tua palavra, do teu Santo Espírito, possa, assim, ó Deus, aplicar a tua palavra em cada coração que se encontra aqui nessa noite. Conduza-nos com a tua graça, faça-nos, ó Deus, a cada dia contemplar a tua grandeza, a tua glória, quando assim ouvimos a tua palavra, e que esse contemplar aquilo que o Senhor é, possa ao mesmo tempo também nos conduzir a reconhecer quem somos, pecadores, falhos, e que carecemos da tua misericórdia a cada instante, que necessitamos da mediação de Cristo Jesus, para que por meio dele possamos então finalmente estarmos nos apresentando diante do Deus Santo e Eterno. Conduza-me também, ó Pai, com a tua graça, me capacitando a estar expondo a tua palavra com fidelidade. Conceda-me misericórdia, de maneira, ó Pai, que eu não venha estar me fundamentando, alicerçando em mim mesmo, mas tão somente na graça do Senhor, ao estar, ó Deus, instruindo o teu povo nessa noite. Continue conosco ainda no decorrer desse culto, nos abençoando, nos fortalecendo e assim nos direcionando. É o que eu te peço, agradecido, em nome de Cristo. Amém. Meus amados, há um parque, né, na Califórnia, nos Estados Unidos, que é o parque conhecido como o Parque das Sequoias Gigantes, né? São árvores enormes, árvores que chegam a mais de 100 metros, né, de altura, ou seja, é uma verdadeira floresta de árvores gigantescas. Nesse mesmo parque também, uma estrada que atravessa todo aquele parque, uma estrada de aproximadamente 53 quilômetros, e é conhecida como a Avenida dos Gigantes, né? Porque quando você está atravessando por essa estrada e contemplando ao seu lado as árvores gigantescas que percorre, ou que está em todo o percurso, então acabaram se denominando essa estrada como sendo a Avenida dos Gigantes, porque de fato é algo maravilhoso. Você está andando, atravessando aquela estrada e contemplando as árvores gigantescas que estão à sua volta. Há um livro, né, muito conhecido, cujo título é Entre os Gigantes de Deus. O autor ele fala de um período em que havia gigantes na terra, não necessariamente gigantes, né, no sentido de estatura, mas gigantes no sentido de um viver em santidade, gigantes no sentido de homens e mulheres que viveram em período marcado pela busca constante pela santidade. Esse livro ele trata acerca do período dos puritanos, em que acabou se tornando tão conhecido como sendo um período em que a busca pelo conhecimento da palavra, a busca de um viver em santidade, de viver intensamente para a glória de Deus, foi intensamente marcado naquele período. Seja a busca de viver a palavra de Deus em todas as esferas da sociedade, seja no trabalho, na política, era essa exatamente a busca constante que aqueles homens de Deus tinham em seu coração. O desejo de fazer com que a palavra do Senhor fosse aplicada em todas as esferas da sociedade. É tanto que o autor desse livro, ele fala então que naquele período havia gigantes na terra. Nós sabemos que hoje, né, nós talvez somos anões diante, né, de épocas passadas, diante, né, de gerações que viveram intensamente na busca de fazer a vontade de Deus, de buscar intensamente viver para a glória de Deus. O texto que nós acabamos de ler, ao mesmo tempo, ele nos conduz a refletirmos, a tentar entender e compreender onde de fato reside a verdadeira grandeza do homem. Onde o homem busca ou deve buscar a sua grandeza. Ou melhor, onde ele deve buscar o meio pelo qual ele possa, de alguma forma, demonstrar a glória
naquilo que ele está fazendo. Quando nós olhamos na história, tanto do povo de Deus, como também na própria história da humanidade, nós vemos que há uma busca constante em tentar ser grande ou buscar a glória, mas sempre uma busca de uma glória à parte da graça de Deus. Seja desde o Jardim do Éden, seja os próprios construtores, de Babel, a busca de ter os seus nomes notáveis na história, que no final, como bem sabemos, acabou se evidenciando, como uma grande ruína, como uma grande decepção, porque ali havia a busca, de uma grandeza, mas uma grandeza na qual Deus, com a sua graça, não estava presente. O fato é que em toda a humanidade, em toda a história, o que nós vemos constantemente é essa busca por uma glória, essa busca por uma grandeza em seus feitos, em seus atos. Basta olharmos, por exemplo, a forma como muitas vezes a própria ciência é utilizada. Ou seja, uma busca muitas vezes de ser o seu próprio Deus. Uma busca muitas vezes de demonstrar que não carecem de Deus, mas que talvez, agora por meio do conhecimento, da ciência e de vários outros meios, o homem muitas vezes acha que pode ser grande em si mesmo e nos seus próprios feitos. Então, o que nos torna verdadeiramente grandes? O que faz com que aquilo que nós fazemos venha de fato, então, demonstrar grandeza e apontar para a verdadeira finalidade para a qual nós fomos criados. Quando nós lemos lá no início de Isaías, no capítulo 1, o verso 29 ao 31, é um contexto, um período no qual Israel estava mergulhado em seus pecados, e por mais que eles foram chamados para viver na presença do Senhor, primeiro Isaías 1, o verso 29 ao 31 diz assim: porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes, porque sereis como o carvalho cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Observe que Israel, o povo pelo qual o Senhor havia chamado para resplandecer a sua glória, era um povo que estava buscando sim ser grande, serem carvalhos. Isso talvez pode apontar tanto pelo fato deles estarem adorando outros deuses em determinadas localidades que talvez havia árvores gigantes, mas também muitas vezes esse texto e essas palavras podem apontar exatamente aquilo que eles buscavam: a busca de uma grandeza, a busca de uma glória, mas uma glória no qual o Deus que os havia chamado não fora chamado para estar presente nos feitos os quais eles estavam procurando. No domingo passado, nós vimos o Salmo, ou melhor, Isaías 60, e o que vimos exatamente nesse capítulo foi a demonstração de Deus, e eu até procurei exemplificar como uma espécie da manifestação no teatro da glória e da redenção de Deus na história da humanidade, mas aqui especificamente no capítulo 60, na história de Israel, e como Deus também em sua igreja, ele iria procurar demonstrar como a sua glória deveria ser evidenciada. E nessa demonstração da glória de Deus, nessa demonstração dos feitos de Deus, da sua redenção, dos seus atos salvíficos no meio do seu povo e no decorrer da história, o que nós percebemos é que em todos esses atos, há espaço tão somente para que um possa resplandecer, de maneira que todas as demais estrelas, elas vêm então finalmente estarem ofuscadas, apagadas diante da manifestação da glória de Deus. O grande problema, como eu disse no início,
é que Israel continuava em seus pecados. De maneira que então, aqui mesmo no capítulo 60, o verso 21, nós vimos qual era a finalidade desse povo. O verso 21 do capítulo 60, todos o do teu povo serão justos para sempre, herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Um povo que fora plantado para a glória do Senhor. Quando nós então finalmente chegamos agora no capítulo 61, esse povo que fora plantado para a glória de Deus, esse povo que fora plantado para que então finalmente pudesse germinar e viver para a glória de Deus, o que nós vemos no capítulo 61 é que esse povo agora deveria se tornar carvalhos de justiça que foram chamados para viver para a glória de Deus. É o que nós encontramos na última parte do versículo 3, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quando nós lemos Isaías 5, o texto o qual nós usamos aqui para o momento de contrição, nós vimos exatamente o Senhor falando que Ele havia plantado uma vinha, escolheu as melhores ramos para que essa vinha, então, ao ser plantada, ela pudesse vir a produzir os frutos os quais o Senhor aguardava que ela viesse a estar produzindo. O grande problema é que Israel, ao contrário de estar frutificando, vivendo na justiça, da forma como Deus havia assim ordenado, era uma vinha infrutífera. Aí o Senhor diz, olha, eu retirarei os muros, as cercas, as quais o Senhor estava fazendo ou guardando, demonstrando que Ele havia cuidado daquela vinha, protegido aquela vinha, para que ela então pudesse cumprir com a sua finalidade. Porém, no capítulo 5, o Senhor diz que Ele iria então abandoná-la, deixá-la entregue aos animais que viessem e pudessem então finalmente invadi-la. Porém, o que nós vemos aqui é exatamente o contrário. É o Senhor novamente demonstrando a sua graça, demonstrando novamente então que esse povo seria conduzido à sua finalidade, a serem carvalhos de justiça plantados para a glória de Deus. Eu vou dar só um breve resumo do capítulo, e logo em seguida nós iremos tratar aqui as partes do capítulo, e assim procurar entender melhor aquilo qual o Senhor está nos dizendo em sua palavra, nesse capítulo qual nós acabamos de ler. Primeiro observe que Isaías, ou pelo menos é o que nos dá a entender logo no primeiro versículo, que Isaías está falando de si mesmo como sendo ungido, aquele o qual fora chamado pelo Senhor. Nós podemos dizer isso pelo menos no sentido do contexto o qual ele está falando, ou seja, o Espírito do Senhor o ungiu para que ele então finalmente pudesse estar proclamando as boas novas de salvação. Exatamente nesse proclamar as boas novas de salvação, o qual Isaías está demonstrando que ele fora chamado para anunciar. No versículo 3, então, ele nos demonstra a finalidade para a qual ele está sendo chamado para anunciar o Evangelho, ou anunciar a palavra, para que o povo do Senhor, finalmente, então, fosse chamado para cumprir com a finalidade de serem carvalhos de justiça. Os versículos seguintes, do verso 4 até o versículo 8, Isaías vai demonstrando como esse povo, uma vez chamado para ser carvalhos de justiça, como eles deveriam então finalmente se comportarem. O verso 4 fala que eles então finalmente iriam reconstruir as cidades, que eles então finalmente iriam procurar viver na justiça, e que a sua geração, a sua posteridade, como diz o versículo 9, seria conhecida dentre as demais nações da terra. E ele encerra então do verso 10 ao 11, demonstrando esse povo que fora chamado para viver, para louvar
ao Senhor. Mas por mais, meus amados, que Isaías, ele dirige a si mesmo como sendo aquele no versículo 1 que está sendo chamado para proclamar as boas novas. Nós sabemos que esse texto ele não fala exatamente de Isaías em si mesmo. Quando nós abrimos em Lucas capítulo 4, nós vemos então finalmente a verdadeira identidade desse o qual Isaías está declarando. Lucas capítulo 4, do verso 17 ao 21. Melhor, do verso 16. Lucas 4, do verso 16 ao verso 21, diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Observe que o Senhor Jesus na sinagoga, como se tinha de costume, então, está lendo sequencialmente algum livro na sinagoga. Acabou-se que naquele dia o Senhor Jesus, estando lendo o livro do profeta Isaías, ele se depara exatamente com o texto qual nós acabamos de ler, Isaías 61. E ao ler o texto, o Senhor Jesus, ele aponta para si mesmo, demonstrando que ele era exatamente aquele o qual o texto estava se referindo, no qual ele diz: olha, hoje cumpre as Escrituras, hoje cumpre aquilo o qual o texto sagrado está se referindo. De maneira então, meus amados, que nós, a partir desse momento, nós estaremos analisando o texto, tendo exatamente a compreensão que esse o qual o texto está se referindo àquele que é ungido, chamado para proclamar as boas novas, o Senhor Jesus, ele aplica a si mesmo. E aí nós iremos então, a partir desse momento, tirar algumas avaliações e ao mesmo tempo tirar algumas aplicações para nós, a igreja do Senhor. A primeira coisa a qual esse texto de Isaías nos demonstra é que aquele o qual está sendo apresentado no versículo 1, ele é tanto aquele que fora chamado, ungido para proclamar as boas novas, mas o texto ao mesmo tempo procura nos demonstrar que ele mesmo é as boas novas as quais está sendo anunciada. Ele não somente fora chamado para proclamar, mas ao mesmo tempo, ele também é o meio, a razão pela qual essas boas novas estão sendo proclamadas. Quando nós então olhamos para o Senhor Jesus e para aquilo que ele mesmo nos diz lá em Lucas, o texto então passa a fazer mais sentido, ele passa então a se tornar mais claro, porque quando nós começamos a olhar tudo o que passa a ser detalhado no texto, ele nos demonstra de forma muito bem clara que de fato o Senhor Jesus é esse o qual fora ungido para pregar as boas novas, mas ao mesmo tempo ele também é o conteúdo o qual está sendo anunciado. Mas ele fora chamado para pregar a quem? Quem são esses? Quem são o alvo dessas boas novas? No versículo 1, o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados.
Quem são os quebrantados apresentados aqui pelo Senhor Jesus? Quem são esses? Os quais as boas novas estão sendo direcionados. Quebrantados aqui vai ter o sentido daqueles que são humildes, pobres e necessitados. Aquele que é ungido, chamado para pregar as boas novas, está anunciando àqueles que são quebrantados, ou seja, aqueles que reconhecem os seus pecados, aqueles que reconhecem a sua miserável situação como pecador, e que de fato então entende que não é nada sem a graça de Deus. Exatamente o que Isaías também diz lá no capítulo 55, versículo 1, quando ele diz: "Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei." Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Observe que tanto Isaías 55, como também o versículo 1 do capítulo 61, o que está nos demonstrando são exatamente esses, que ao mesmo tempo que não tem nada a oferecer, mas que lhe está sendo concedido algo que sacia a fome, que sacia a sede, mas que ao mesmo tempo não é lhe cobrado, é sem dinheiro, é sem preço, ou seja, é algo totalmente oferecido de graça, não é algo qual o que vai receber irá de alguma forma tentar buscar algum tipo de justificativa ou de merecimento. São exatamente esses os quebrantados, o quais Isaías está dizendo, ou seja, o ungido fora chamado para proclamar as boas novas, aqueles que são quebrantados, aqueles que reconhecem que são pobres espiritualmente, aqueles que reconhecem que não tem nada a oferecer ou a apresentar diante daquele que está anunciando o evangelho, as boas novas. Mas como esse evangelho, como essas boas novas, elas devem ser apresentadas? A primeira coisa a qual Isaías nos demonstra é que esse evangelho, essas boas novas, deve ser apresentado aos quebrantados de coração. Ainda no versículo 1, boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração. É interessante que aqui, por mais que na tradução se repita da mesma forma, quebrantados, só que, na verdade, são palavras um pouco diferentes, um pouco distintas. Enquanto a primeira aponta exatamente para aqueles que são pobres, aqueles que não têm nada a oferecer, a segunda já nos fala mais daqueles que estão quebrados, esmagados. E é interessante que ele vai falar que esse que fora chamado para proclamar as boas novas, ele fará isso, curando os quebrantados de coração. Curar, trazendo a ideia daquele que ata, daquele que amarra, daquele que liga. Quem? Aqueles que estão quebrados pelo pecado. Aqueles que estão moídos por suas iniquidades. Aqueles que por si mesmos não têm a condição de serem restaurados e de serem então finalmente conduzidos à presença de Deus. Mas como esse faria isso? Como esse que é ungido, chamado pelo Senhor, para finalmente então curar os quebrantados de coração? Quando nós lemos Isaías 53, ele nos demonstra de forma muito bem clara como esses que estão quebrados por causa dos seus pecados seriam então finalmente curados, tratados. Isaías 53 nos demonstra que isso seria feito pelo fato dele ser moído por causa das nossas iniquidades. Exatamente dessa forma, meus amados, na qual nós finalmente somos sarados, curados dos nossos pecados. Aquele que é ungido, tomando sobre si os nossos pecados, sendo moído por causa das nossas iniquidades, para que nós, mesmo sendo pecadores, pudéssemos então finalmente sermos curados dos nossos pecados, das nossas iniquidades.
A segunda forma pela qual Isaías nos demonstra como esse ungido iria anunciar as boas novas é proclamando libertação aos cativos. Ainda no versículo 1, a proclamar libertação aos cativos. Proclamar aqui tem a ideia de anunciar uma anistia, anunciar um perdão. E é claro que um perdão, qual esses que seriam anistiados, eles não tinham de fato o merecimento de serem anistiados. Libertação ao mesmo tempo não se refere tão somente à ideia, de escravidão, mas libertação aqui tem a ver com a ideia de ter o discernimento espiritual, de ter a compreensão espiritual acerca de verdades as quais estão sendo anunciado. Talvez algo parecido com o que nós encontramos lá em 2º livro dos Reis, capítulo 6, quando Eliseu estava com o seu ajudante, e de repente então o exército da Assíria estava cercando a cidade, e Eliseu, é claro, sabia que Deus estava presente com o seu povo, porém o seu ajudante, ele não estava sendo capaz de perceber que o Senhor estava guardando o seu povo. De repente, então, Eliseu, ele pede ao Senhor que abrisse os olhos dele, para que ele pudesse, então, finalmente, ver e compreender quem estava juntamente com o povo de Israel. É a mesma ideia também a qual nós encontramos lá em Gênesis 21, verso 19, quando diz que aquela que era a concubina de Abraão, finalmente então no deserto, diz que Deus abriu os olhos dela para que pudesse ver a cisterna, a água, a fonte de água que estava logo próximo a ela. Observe que esse que está sendo chamado para proclamar as boas novas, esse que está proclamando o perdão, a anistia, é ao mesmo tempo também aquele que é capaz de libertar aqueles que estão cegos pelos seus próprios pecados. Incapazes de ver essa graça, incapazes de serem conduzidos por essa proclamação que está sendo anunciada, mas que, porém, por meio desses que foram ungidos pelo Senhor, finalmente então serão conduzidos. É interessante que ao mesmo tempo, Satanás também, ele promete uma visão, além daquela a qual nós somos capazes de ver. Quando nós lemos lá em Gênesis 3, o versículo 5, foi exatamente essa espécie de visão que Satanás estava prometendo àquele casal no jardim. Gênesis 3, 5 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Observe, meus amados, que por mais que Satanás, muitas vezes, pode até prometer uma certa visão que vai além daquilo que nós somos capazes de entender ou compreender, mas somente o Senhor, por meio da sua graça, somente o Senhor, por meio da sua misericórdia, pode então finalmente nos conduzir a ver e a compreender aquilo que de fato nos conduz à vida, e não aquilo que nos conduz à morte. Ao mesmo tempo em que Isaías e que o Senhor está nos apresentando, aquele que está proclamando as boas novas, há aqui ainda uma terceira forma, pela qual essas boas novas, elas estão sendo anunciadas, e que tem como finalidade libertar os algemados. Ainda no versículo 1, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Como ele irá pôr em liberdade os algemados? De que forma isso será feito? Ele nos apresenta isso de duas formas, no versículo 2. Como ele irá colocar em liberdade os algemados? A primeira, no verso 2, apregoando o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável era exatamente o ano do jubileu. Era o ano no qual Deus
dava ao povo de Israel um período no qual as dívidas, muitos eram libertados da escravidão, até mesmo muitos que estavam presos por outros motivos, eram então finalmente libertados da sua culpa. Observe que esse que é ungido do Senhor, está demonstrando que irá então proclamar e decretar a liberdade daqueles que estão algemados, proclamando o ano aceitável do Senhor. A segunda forma também no versículo 2, é que ele não somente irá proclamar o ano aceitável, mas também o dia da vingança do nosso Deus. Ou seja, observe que aqui há dois aspectos nessa proclamação. Tanto o aspecto de libertação do ano aceitável, o ano do jubileu, mas ao mesmo tempo também o mesmo aspecto da sua justiça, do Deus que ao mesmo tempo demonstra a sua graça e a sua misericórdia, mas que ao mesmo tempo nessa mesma demonstração de graça e misericórdia, demonstra e executa a sua justiça. Exatamente, meus amados, o que nós vemos na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, nós vemos não somente o Evangelho ali sendo exemplificado e demonstrado, mas vemos ali essas duas expressões, essas duas demonstrações, graça, misericórdia, mas ao mesmo tempo a justiça e a ira de Deus sendo derramada sobre o pecado. Ou seja, não há demonstração maior para demonstrar e evidenciar quem de fato é esse que está sendo chamado para proclamar as boas novas. Aquele que é ungido, mas ao mesmo tempo, aquele que também é o próprio conteúdo da mensagem que está sendo proclamada. Observe então que no versículo 3, aqueles que foram tomados então pela tristeza do pecado, e que são então finalmente conduzidos ao verdadeiro arrependimento. Isaías no versículo 3 diz que a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Observe que o cenário então muda completamente, um cenário de choro pelo pecado, um cenário no qual os pecadores são conduzidos a reconhecerem a sua condição diante do Senhor, mas que de repente então tem a sua situação, a sua condição completamente mudada e transformada. Aquilo que era pranto, e o pranto aqui não tem nada a ver com o choro, talvez por causa de problemas ou por qualquer outra situação, mas o pranto aqui é por causa dos pecados. É o mesmo que o Senhor Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que choram. O Senhor Jesus não estava falando ali de choro por problemas, por situações as quais nós passamos, mas a ideia, exatamente a ideia demonstrada por Isaías, aqueles que estão chorando por causa dos seus pecados, aqueles que estão angustiados pela situação na qual se encontram como pecadores, mas que carecem ter então os seus corações invadidos pela alegria, pela graça, pela salvação, de maneira então que aquilo que é pranto venha a se tornar em motivo de louvor, em motivo de alegria, em motivo de estar então reconhecendo e louvando aquilo que Deus de fato fez. Ao mesmo tempo, se Isaías então já nos apresentou aquele que será ungido, o conteúdo dessa mensagem que se refere ao próprio ungido, a partir do versículo 4, Isaías passa a nos demonstrar quem de fato será esse povo, como esse povo que fora chamado para ser carvalhos de justiça, como eles viverão. A primeira coisa que Isaías demonstra é que eles serão como que construtores, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas, de geração em geração.
É claro que quando nós tomamos pelo contexto de Isaías e tudo aquilo que viria a acontecer na própria nação de Israel, sabemos que haveria necessidade de reconstruir Jerusalém logo depois de terem sido tomados pela Babilônia, e que de fato essa foi a finalidade 70 anos depois do cativeiro. Mas nós sabemos que o texto não se refere tão somente a Israel. Nós sabemos que o texto não se refere, não se limita tão somente àquilo que Israel deveria fazer no passado. Mas ele também se refere a nós, hoje, como igreja do Senhor. Mas como nós, então, somos hoje conduzidos a reconstruir, a restaurar? Nós sabemos que hoje não temos mais uma cidade, ou talvez uma pátria, na qual necessite ser reconstruída, restaurada fisicamente, nesse sentido. Mas como nós vimos hoje pela manhã, nós vivemos em uma sociedade totalmente devastada, destruída. Os princípios, os fundamentos nos quais a sociedade sempre foram erguidas e levantadas, estão sendo postos abaixo. Os princípios da palavra de Deus, o qual sempre foi o fundamento da boa sociedade, ou de uma sociedade que procura ao menos trilhar em verdades essenciais a sua própria existência, são princípios que foram totalmente destruídos e que estão a cada dia sendo destruídos. É aqui no qual Isaías tanto demonstra aquilo no qual Israel deveria ser os construtores da nova Jerusalém, exatamente dessa mesma forma, na qual nós devemos viver. Aqueles que foram chamados, não para destruir os fundamentos, mas aqueles que foram chamados para reconstruir os fundamentos pelos quais nós cremos. E temos a certeza de que são de fato os melhores princípios, a melhor verdade a qual nós devemos estar fundamentando e conduzindo a nossa vida. Mas Isaías continua. Ele demonstra que esse povo não seria tão somente construtores, mas do verso 5 ao 6, ele demonstra então que Israel deveria então viver para o qual eles foram chamados, viverem como sacerdotes. Ele diz no verso 5, primeiramente, que eles não estariam mais ocupados com os labores, com os trabalhos do dia a dia. No versículo 6, então ele fala que esse povo seria como sacerdotes. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e a sua glória, e na sua glória vos gloriareis. Observe que a grande ideia era exatamente demonstrar a Israel que eles deveriam ter vivido, ou deveriam viver, para aquilo o qual foram chamados. Quando nós lemos Levítico, o Senhor vai dizer que eles deveriam ser santo, sede santo, assim como o Senhor, o vosso Deus, é santo. Ou seja, como uma nação de sacerdotes, como diz também Pedro, que nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Observe que então, todas as demais coisas que talvez tomavam o coração de Israel, e acabavam desvirtuando da finalidade para a qual foram chamados, o Senhor está dizendo, olhe, vocês foram chamados para serem sacerdotes, ministros do Senhor, povo chamado para viver em santidade, povo chamado para viverem para a glória do Senhor. No verso 7, ele continua a demonstrar que aquilo que então era tanto a paixão qual eles buscavam, que era a herança, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Observe uma coisa importante. Muitas vezes Israel acabou se perdendo na história, porque valorizaram muito mais a herança a qual receberam, as propriedades nas quais conquistaram,
Mas o grande problema é que em toda a história, Israel não procurou viver entendendo de onde de fato via tudo aquilo que eles possuíam. Eles deveriam entender que a terra não pertencia a eles, a terra pertencia ao Senhor. Eles deveriam entender que na realidade o maior bem, a coisa mais preciosa a qual eles tinham, era a habitação de Deus no meio do seu povo, não eram as suas propriedades. Não era o apego às suas propriedades que viria então finalmente segurá-los ou mantê-los na terra prometida, pelo contrário. O que Deus procura demonstrar no versículo 7 é que então finalmente eles receberiam algo em dobro. Não porque eles manteriam por si mesmos, por suas forças, pelo contrário. Era o próprio Deus que por sua graça e por sua bondade fariam permanecerem na terra prometida. A permanência na terra não estava em suas mãos, não estava em seu poderio militar, pelo contrário. A permanência da terra prometida estava tão somente em depositarem a confiança deles na graça e no cuidado do Senhor. A razão de tudo isso nos é apresentada no verso 8, porque ele nos demonstra a razão, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A razão deles terem tudo o que tanto aguardavam, a razão de serem o que deveriam ser, estava tão somente e fundamentado em viver a justiça do Senhor. Quando nós olhamos lá para o capítulo 5, o qual foi lido na liturgia, exatamente isso que o Senhor está demonstrando. Olha, vocês que foram chamados para serem a vinha do Senhor, mas que, no entanto, abandonaram, rejeitaram a lei, a verdade do Senhor, então vocês também serão rejeitados, serão abandonados, serão então finalmente desprezados. De maneira que no versículo 9, o Senhor demonstra que pelo fato de estarem alicerçados na justiça, de viverem na busca de santidade, o Senhor fala aqui que eles então dariam uma geração que se perpetuaria e seria conhecida por um viver na presença do Senhor. Verso 9, a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. O versículo 9, meus amados, ao mesmo tempo, nos conduz a meditar qual tem sido o legado que nós temos deixado para gerações futuras. O Senhor demonstra que esse povo um dia, então, nós, a sua igreja, procurando viver na justiça, seremos então conhecidos pela posteridade como um povo bendito do Senhor. Meus amados, como nós, como servos do Senhor, devemos deixar então finalmente um legado para as gerações futuras. E nós somos chamados para isso, para deixar um legado, uma herança que não se constitui simplesmente, talvez nos bens ou em qualquer outro recurso o qual nós podemos deixar, mas se constitui exatamente no legado espiritual o qual nós deixaremos para as gerações futuras. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 11, que nos demonstra então a galeria dos heróis da fé, o que nós vemos é exatamente isso. São legados que foram deixados por servos do Senhor, que viveram com a única finalidade: demonstrar que o nosso viver é movido por uma fé na qual nós vivemos na mais completa dependência da graça e do cuidado do Senhor. Finalmente, então, Isaías, ele completa aqui o capítulo 61, demonstrando que esse povo que fora alvo da proclamação
da mensagem do ungido, daquele que também é a própria mensagem. Esses foram chamados para proclamar o louvor do Senhor. No verso 10, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. Mas por que a sua alma se alegra no seu Deus, como Isaías está dizendo no versículo 10? A primeira razão, ele vai nos demonstrar, é porque ele nos cobriu com vestes de salvação. A primeira razão pela qual nós fomos chamados para louvar ao Senhor é porque ele nos cobriu com vestes de salvação. Como? Quando nós então finalmente tivemos os nossos pecados perdoados em Cristo Jesus. Quando finalmente então ele em sua justiça nos justificou diante de um Deus santo. A segunda razão pela qual Isaías nos demonstra no versículo 10 é que ele também me envolveu com um manto de justiça. Observe, não somente nos cobriu com vestes de salvação, mas também nos envolveu com um manto de justiça. De maneira que nós, então, ao sermos salvos pela graça e pela misericórdia demonstrada em Cristo Jesus, nós também devemos continuamente nos revestirmos do novo homem. O novo homem que agora se reveste com as vestes de justiça de Cristo. E que finalmente então é chamado para viver, para louvar, exaltar ao Senhor, demonstrando exatamente os frutos que devem ser produzidos por um viver totalmente dedicado e santificado para a glória do Senhor. Então, se Isaías, ele nos dá essas duas razões, cobertos por salvação, por vestes de salvação e por um manto de justiça, ele encerra então o versículo 11, nos demonstrando que esse povo deveria ser como um jardim. Verso 11, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Então, meus amados, que nós, como servos do Senhor, possamos ser de fato como jardins floridos. Ontem o pastor Fábio, ele falou, acerca da essência nossa como servos do Senhor. Uma das coisas que ele apontou e fez a ilustração foi exatamente com o perfume. O perfume você sente mesmo não vendo, Você não vê, mas ao mesmo tempo sente o perfume daquele que está usando. Que nós sejamos então como jardins plantados pelo Senhor. E o que vem a exalar da nossa vida não seja a podridão do pecado, mas pelo contrário. O que vem a exalar da nossa vida é o suave e agradável perfume de Cristo em nós. Que sejamos então carvalhos de justiça plantados para a glória de Deus. Amém.